Olá, amados, sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos aprender sobre algo bastante importante. É um tema que também não deixa de ser um pouco polêmico. Nós vamos ver então um pouco sobre teologia, né? Nós vamos aprender um pouco sobre teologia. E Deus quer falar com você que é algo muito importante, né? Que é alertar aí todos os cristãos sobre o estudo da teologia, né? Quando a gente fala de teologia, nós estamos falando do estudo sobre Deus, ou seja, o estudo das coisas de Deus. Isso aí, pessoal, é muito perigoso para o cristão, né? O cristão aí é menos informado, ele sem informações, sem as informações necessárias aí, se ele começar a estudar teologia, né? Se ele começar a estudar sobre as coisas de Deus, aprender sobre as coisas de Deus, a teologia estuda sobre Deus, sobre as coisas de Deus e em relação aos seres humanos e o universo. Então, a gente estudando sobre isso aí, existe perigos, muitos perigos e para o cristão. O cristão deve tomar muito cuidado quando ele for estudar sobre teologia. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui agora, quais são esses perigos, o que o cristão deve fazer, o que o cristão precisa saber sobre teologia e sobre o estudo da teologia. Então a gente vai ver isso aqui agora. Bem, por que então que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando aí sobre teologia? O cuidado maior que a gente tem que entender, pessoal, né? Uma coisa aí que eu quero que vocês entendam: quando a gente começa a estudar sobre Deus, vai chegar um ponto, a gente vai estudando sobre Deus e vai chegar um ponto que você vai ficar sem respostas. Simplesmente você vai ficar sem respostas, né? Por isso que Ele é Deus, né? Nós somos seres humanos, né? Seres humanos aí, e a nossa mente não está preparada para tanta informação, para tanta coisa sobre Deus. Se Deus tivesse deixado aí o entendimento sobre Ele aí, totalmente sobre Ele, se nós fôssemos capazes aí de estudar tudo sobre Deus, o que iria acontecer é que a nossa mente, né, nós iríamos enlouquecer, simplesmente isso, nós iríamos perder o juízo, porque a nossa mente, a mente humana, nós não estamos preparados para tanta informação, para tantos mistérios, porque Deus, né, está além do nosso entendimento, está além da nossa capacidade de entender, está além da nossa capacidade de compreensão. Então que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o cristão ele começa a estudar sobre Deus, ele começa a estudar, né, começa a falar assim: eu vou aprender sobre Deus agora, eu vou aprender tudo sobre Deus, e começa a se empolgar e vai estudando, aí ele começa a vir as dúvidas, vem uma dúvida, vem outra dúvida, e ele começa a se perder. E o que acontece, né, a arma do cristão, a arma mais poderosa que o cristão tem para ele vencer todas as coisas, para ele vencer todas as batalhas, para ele conseguir passar por toda a vida e ser um vencedor, a sua arma principal é a fé, né? A fé é a arma principal que o cristão tem para ele poder, né, sobreviver, poder ser feliz e para ele poder conquistar todas as suas vitórias. É a fé. Bom, e a gente sabe aí que se você duvidar, né, a sua fé vai ser abalada se você duvidar. Se você começar a duvidar sobre as coisas de Deus, a sua fé vai ser abalada, e você vai começar então a fraquejar na fé, e você perdendo a sua fé. A gente sabe que um cristão sem a sua fé, Deus não, o que fala é que Deus ele fala que o cristão, né, precisa ter fé para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós só agradamos a Deus se a gente tiver fé. Falando aí de uma forma bem simples, pessoal, né, uma forma aí revelada. As coisas de Deus são bastante simples, né? A palavra de Deus ela é revelada, né? Existe quando você vai quando você vai estudar a teologia, você vai aprender muita teoria e pouca revelação. Então, a palavra de Deus, o que muda a vida nossa é a revelação. E a revelação, a gente tem que aprender o seguinte, né? Tem que ser, pessoal, joelho no chão e Bíblia na mão. Esse é o segredo para você conseguir sua salvação, né? É joelho no chão, orar, né? E Bíblia na mão, estudar. E Deus ele é fiel e justo, né? E ele sendo fiel e justo, ele vendo uma pessoa disposta a aprender sobre ele, Deus, o que for possível para que nós venhamos a entender sobre Deus, ele vai vir e vai nos dar revelação através da palavra dele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala, né, sobre a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom,
Então o que Deus espera é que nós simplesmente creiamos nele, né? Nós temos que crer em Deus, simplesmente crer e acreditar. Esse é o segredo, né? Deus espera que você acredite nele, né? E a partir do momento que você acredita, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Bom, ainda em Hebreus, no capítulo 11, né, no início, lá do versículo 1 ao 3, também fala algo aí bastante importante para a gente estudar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Bom, então está falando aí sobre o que é a fé, né? A gente vai acreditar, a fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, simplesmente a gente não vê. E falando de uma forma aí, pessoal, né? São coisas que não existem, né? Esse é um dos mistérios de Deus. A gente vai acreditar em algo que não existe. É algo aí, uma coisa de louco, né? Se a gente for parar para pensar, a gente acreditar em uma coisa que não existe, a gente acreditar em uma coisa que não existe e que não vê, né? Mas essas são as coisas de Deus. Nós simplesmente acreditamos e aí acreditamos e esse algo sobrenatural acontece, esse algo que não existe, as coisas que não existem simplesmente vêm à existência. Então, a fé ela é capaz de criar, né, aquilo que a gente espera, né? A fé cria aquilo que nós esperamos, né? Isso é a fé. Então, se a gente estudar teologia, a fé vai começar vai ser abalada. Nós vamos começar a deixar a nossa fé de lado, né? Nós vamos deixar a nossa fé de lado e vamos começar a estudar. E quando a gente menos perceber, nós já estamos aí com muitas informações aí contrárias, né, à nossa fé, muita informação aí, muita teoria, e nós vamos perder completamente a nossa fé. E sem perceber a gente vai desviando da palavra de Deus, vai desviando do foco, né, que é Jesus Cristo e da palavra dele revelada a nós. Continuando, né, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então, pela fé que fala que pela fé que os antigos alcançaram o testemunho, né? E pela fé nós entendemos que os mundos, né, pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bom, então como a gente pode ver aqui, pela fé nós simplesmente entendemos pela fé que o mundo foi criado, todas as coisas foram criadas e que Deus existe. Então, a palavra de Deus é bem clara, né? Pela fé nós entendemos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós cremos, né? E pela fé nós esperamos, né? A gente deve estudar bastante sobre fé e entender os mistérios sobre a fé, porque a fé, sem dúvida nenhuma, é a arma mais poderosa que um cristão tem, né? Bom, pessoal, a mensagem que eu tinha para vocês hoje era essa aqui. Então, eu não quero aqui que de forma alguma você pense, né, que eu sou contra o estudo da teologia, não. Pelo contrário, a gente deve estudar sobre as coisas de Deus. Eu só quero deixar bem claro aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Temos que estudar, mas estudar com os devidos cuidados, com as cautelas, todas as cautelas necessárias e sempre vigiando para não perder o foco, né? Para não perder aquele segredo lá que é essencial, que são os segredos da vida. Os segredos da vida, né? Os segredos da vida estão aí na Bíblia Sagrada, né? Deus deixou para a gente a Bíblia Sagrada simplesmente para que nós pudéssemos estudar e que essa palavra pudesse ser revelada a nós através do Espírito Santo, né? E que a gente pudesse aprender e pudesse crescer e que nossa vida pudesse ser transformada sobre as coisas de Deus. Você quiser estudar teologia, você que está estudando teologia, você pode continuar estudando, não tem problema nenhum. O que você tem que fazer é tomar muito cuidado e focar nas coisas de Deus, focar naquilo que realmente interessa, que é na revelação, na palavra revelada nas coisas de Deus. E aí, tomando cuidado e vigiando para que você não se perca, né, no caminho aí e não perca a sua fé. Essa que é a realidade. Bom, então essa aqui era a palavra que eu tinha para os irmãos aqui, né, nessa hora. Como sempre, eu espero que você tenha gostado da palavra, eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, né, e que essa palavra tenha trazido algo de bom para a sua vida, algo de melhor. Você pode aí comentar, né, na parte de baixo do vídeo, você pode comentar na parte de comentários, você pode falar o que você achou, né, o que você acha sobre teologia, o que você pensa sobre teologia, se você acha que é certo estudar teologia, ou se não é certo estudar teologia, ou se você não concorda com nada do que eu falei aqui, você pode aí dar a sua opinião, e com isso a gente vai poder aí ir debatendo, aprendendo, estudando sobre tudo isso aí. O importante aí é o nosso objetivo maior, né, é a salvação da nossa alma, né? A maioria dos cristãos aí
muitos cristãos, né, são muitos mesmo, eles não têm a cabeça muito aí focada na salvação, né? Eles vivem com os olhos no mundo, com as coisas do mundo aqui, esquecem um pouco da salvação. E isso aqui é um tema que eu vou falar no próximo vídeo sobre a salvação. Deus tem algo muito importante para falar com você sobre salvação, né? Sobre o poder e sobre a importância do cristão crer e buscar a salvação. Este assunto vai ser um assunto então para um próximo vídeo que a gente vai gravar. Bom, então como sempre aí, Deus abençoe a sua vida, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.